Olá pessoal, bom dia. Pessoal, eu resolvi gravar pra vocês que eu tava aqui em casa refletindo sobre um louvor que eu tava escutando. Enche-me, tá até de fundo aqui. E Deus começou a falar comigo. E ele me fez lembrar de Abraão, né? E eu separei até aqui. Deus fez uma promessa a Abraão e a Sara. Deus prometeu, em capítulo 15 de Gênesis, Deus promete um filho a Abraão. E o sonho de Abraão e Sara eram ser pais. E aqui no 21, Isaac nasce. Me perdoe, pessoal. No 18, Deus promete um filho a Abraão, relembrando a promessa dele. Okay? No 21, Isaac nasce. No 22, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E vamos lá. Deus me chamou muita atenção. E eu vou ler aqui um pouco. Capítulo 22 de Gênesis, o tema é Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Se lembra? Abraão e Sara, eles tinham um sonho de serem pais. E Deus prometeu para ele. E Deus cumpriu. No 22, Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. E está escrito assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs-se lá em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços. E Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão os seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu, o moço, iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo e o cutelo das suas mãos e o seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou. E sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. Então Abraão o tomou, o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje: no monte o Senhor proverá. E Deus me fez, tornar essa passagem. Ela é muito conhecida, né? Quem não conhece a história de Abraão? Quem não conhece a história do pai das nações, né? Mas o que chama atenção é que Abraão, ele tinha um sonho, Sara tinha um sonho, e Deus prometeu. E eles não se negaram a se doar quando Deus pediu. Eu vou trazer para o dia de hoje.
eu tenho muitos sonhos. E um deles já se concretizaram. E eu sempre sonhei em ter a minha família. Sempre sonhei em ser mãe, casar. Sempre eu costumava dizer para minha mãe que eu era José. E hoje, eu casada com meu filho, se Deus fala, Ana Kelly, faz um holocausto, pega o seu filho e sacrifique. Eu falo, Deus tá ficando maluco, não é possível. Como assim ele me promete que é tirar? Eu vou questioná-lo. Mas o que Deus quer provar nessa passagem? Deus, ele só quer que a gente demonstre a nossa fidelidade. O amor que nós temos por ele. A gente costuma dizer que tudo que nós temos é de Deus. Tudo foi Deus que nos deu. A nossa casa, os nossos móveis, a nossa vida, a nossa família, tudo foi Deus. Mas se Deus hoje resolver tomar a nossa casa, a nossa família, a gente vai questionar. E vamos dizer o porquê que Deus está fazendo tudo isso. Sendo que Deus quer que nós... A primeira coisa que nós devemos fazer é amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa onde que você esteja, em qual situação você esteja, aonde você esteja. Deus só quer que a gente o ame e não questione. Olhando por outro lado, eu vejo, Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Sara. E Sara, ela foi ficando velha. Ela já era velha. E Sara já era velha, desculpa. E Sara não acreditou nas promessas que Deus fez. Ela riu e ela não acreditava mais que ela e Abraão poderiam ser pais. E Deus provou para eles que eles poderiam ser. Deu Isaac, um menino amado por eles, desejado. Então, eu quero trazer para você, Deus nos faz promessas. Deus nos promete muito mais daquilo que nós merecemos, almejamos e lutamos. Deus, ele promete hoje e a gente já quer que ele cumpra amanhã. E se Deus, e você vai ver no tempo passar, e se Deus não cumprir, você começa a se frustrar. Eu tô te falando isso como experiência. Eu tinha um sonho, sabe, de casar. E eu não escondi isso do meu esposo. E eu falei, mas era o desejo, o sonho que eu tinha de casar. Então, assim, eu queria me apaixonar. E aquela pessoa que eu me apaixonasse, eu já fazia planos. Eu queria já, depois de uns 2 anos, noivar, casar. Só que Deus tinha algo melhor pra mim. Deus tinha me feito promessas. Mas, ao mesmo tempo, conseguisse, assim, ter ilusões do mundo afora. E eu sonhava, gente, eu escrevia, eu desenhava. Falava pra Deus tudo que eu queria, tudo que eu sonhava. Eu queria um casamento de um jeito, idealizava, desenhava um homem que eu queria pra minha vida. E teve um dia que eu estava sentada em frente ao computador e eu escrevi uma carta para Deus. Porque quando eu era adolescente, uma moça foi pregar na minha antiga igreja e ela falou pra gente escrever para Deus, porque Deus, ele entende. Era pra gente conversar com ele e falar tudo aquilo que a gente queria. E nesse dia eu sentei em frente ao computador e ali eu escrevi como eu queria minha casa, como eu queria o meu casamento, como que eu queria a pessoa. E umas irmãs foram me visitar. Quando foi naquela tarde, ela falou, Ana Kelly, não te preocupas, porque o que você sonha, tudo que você sonha, Deus vai realizar. O teu casamento Deus já planejou. Tudo aquilo que você sonha, Deus vai concretizar. E eu recebi.
A minha mãe, ela brincou comigo, falou, nossa, a Kelly, ela tem tanta vontade de casar, e só falta só o noivo, porque ela tem tudo preparado, que até Deus já tá falando com ela. E eu fiquei ali, eu falei assim, eu creio. E eu queria, o meu sonho era casar com um instrumentista. Eu não sou cantora, mas Deus me deu um dom para usar para Ele, no qual é no louvor. E eu queria muito, né, namorar um músico e tal. E eu conheci um rapaz que ele era músico. E eu falei, agora é esse. Esse é para casar. E aí eu tava na minha sala e chegou 2 irmãos para orar por mim, porque eu tinha passado por um processo. E ele falou, Ana Kelly, não é este o teu servo. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim... E ele desenhou. Ele falou, olha... Desculpa. A pessoa que Deus escolheu pra você... Ele é um instrumentista. Na hora que eu tava orando pra você... Desculpa, eu vi a Deus... Te abençoando o seu relacionamento. E eu via você louvando... Em uma praça, evangelizando... E ele tocando pra você... E ele vai chegar aqui de carro e vai te pedir namoro. E ele vai dar um sinal e você vai saber que ele foi quem Deus escolheu pra você. E aí eu falei, caramba, já comecei a idealizar, né? Aí eu chegava nas igrejas, eu já olhava pros músicos. Eu falava, meu Deus do céu. Eu falava, é um músico. E eu ficava, nossa, todo músico que eu via... com a minha amiga, aí a gente já idealizava, ela ia casar com um músico ou com outro. Quando a gente olhava a aliança, falava, ai meu Deus, casado, então tá repreendido. Não. E a gente ia. Quando a gente viu um músico solteiro, falava, será que é esse? Aí ficava, não, mas vou ficar na minha. E ela também. E aí eu parei e conheci, teve um retiro da igreja que o meu ex-líder fez. E aí eu fui para esse retiro. E eu meio desacreditada, gente. Se passar um pouquinho de tempo, eu fiquei meio desacreditada. Só que na minha vida, Deus me escolheu e Deus tinha as promessas para minha vida. E aí eu fiquei ali no retiro, todo mundo. E um menino pediu para me conhecer. E aí eu sentei com o garoto pra conversar e tal. Não me interessei pelo garoto, falei que não dava. Tá. Só que nesse mesmo retiro estava lá o meu prometido. E eu estava com a minha amiga passando. E aí quando eu já conheci ele por nome e tal, mas não nos conhecíamos pessoalmente. E aí ele me deu uma cantada. E ali a minha colega começou a falar, sabe, dele, falou que ele era uma pessoa responsável, era isso, era aquilo, ele era baixista da igreja dela. E aí eu falei assim, característica boa. Pensei assim, vou pedir o número dele, que ia ter festividade na minha igreja, vou pedir pra ele tocar lá na minha igreja. E eu fui até ele, porque meu esposo ele é muito sério. E eu fui até ele, né, toda. E falei assim, poxa, você toca, né? Poxa, vai ter festividade na minha igreja, você não quer ir lá tocar? Ele falou assim, claro, qual é o dia? Passei os dias pra ele, falei, você não quer me dar o seu número? Aí ele, claro, anota aí. Nisso, a gente começou a conversar, mas eu não tinha despertado, assim, eu me interessei pelas qualidades dele, mas ainda não tinha despertado nenhum sentimento. E aí a gente passou a ser amigos, ficava conversando e tal, até de madrugada, conversando por telefone e tal, até porque ele não morava perto de mim, e a gente ficava conversando. Só que teve um dia eu falei, eu não quero brincar com ele, porque ele é um homem sério, não quero fazer ninguém sofrer, a gente é da mesma filial da igreja, então eu não quero. E aí eu resolvi não ligar mais pra ele. E ele também apagou meu número, falou que ia desistir, acabou. E aí a gente ficou algumas semanas sem conversar. Aí teve um dia que eu dormia no trabalho, eu era babá. Teve um dia que eu estava na cozinha e me bateu uma saudade de conversar com ele.
E aí eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, aí liguei, ele não tava esperando. E aí ele falou, poxa, eu não tava esperando essa ligação. Já tinha até desistido, até apaguei seu número, não sei o que. Eu falei, que isso? Depois daquilo a gente marcou um encontro. Foi eu, ele e minha irmã. E ali a gente passou a conversar, passamos a sair, a se conhecer. E eu falei, vou dar uma chance pra ele. E ele também, né? Ele já tava afim já, né? Eu falo isso pra ele. E dali a gente já começou a se conhecer. E começou a despertar interesse. Nesse retiro que nós estávamos, eu louvei no final, que a gente teve um culto no final, e ele tocou pra mim. E depois eu fui ver a gravação, porque a gente tinha gravado na época. E eu me apaixonei por ele tocando. Ali, eu louvando, eu falei assim, nossa. Falei, que legal. Minha mãe falou, nossa, que homão, não sei o quê. Aí eu falei, pois é. Aí eu fiquei assim, aí a gente foi conversando, fomos conversando. Na véspera do Natal, ele me pediu namoro. E foi lá falar com minha mãe, com meus pais, na verdade, né? E eles aceitaram. E a gente começou a namorar com 6 meses. Ele me pediu em casamento. E eu falei, 6 meses? Eu falei, você é louco? A gente só tem 6 meses de namoro. Eu falei assim, a gente não sabe nem se é paixão, o que é coisa do momento. Não, vamos esperar mais um pouco. E aí se passou. Com 3 anos de namoro, a gente noivou. Com 2 anos de namoro a gente noivou. Com 3 anos, a gente casou. E hoje, para honra e glória do Senhor, vamos fazer 7 anos juntos. Temos um filho de 2 anos. E, gente, assim, e a surpresa? Porque assim, quando a gente casou, nós estávamos sem dinheiro para poder fazer uma festa. E aí a igreja onde ele congregava falou, poxa, vamos fazer um chá de panela, porque eu convidei todo mundo e não deram para ir. Falou que ia fazer um chá de panela, marcaram a data, falaram comigo, tá? Eu falei, ótimo. No dia 26 de fevereiro de 2016, eu e ele fomos para o chá de panela, entre aspas, e aí falaram pra gente não ir pra igreja, pediram pra gente ir pra casa de uma amiga nossa, e fomos. Quando a gente chegou lá, eles sentaram a gente e falaram, olha, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. E eu passando na minha cabeça, gente, não vai ter mais chá de panela. Porque a Vanessa tá aqui, tinha uma outra pessoa, ela tava a minha amiga Alba. E eu falei, não vai ter mais chá de panela, tô aqui pra falar isso. E eu e ele sentados no sofá esperando, ela falou assim, hoje, exatamente hoje, a gente não vai fazer o chá de panela de vocês. Aí eu falei, tá. Aí ela falou, hoje é o casamento de vocês. Aí eu olhei assim pra cara dele, ele olhou pra mim e eu falei, mentira. Aí ela falou, hoje é o casamento de vocês. Eu falei, como assim, gente? A gente nem sabia. E tava minha melhor amiga também, a Elisângela, que ela também ajudou, a Esté. Gente, tem tanta ajuda de tanta gente, que assim, eu prefiro nem falar o nome pra não poder esquecer de ninguém. Tiveram pessoas até que a gente não conhecia. E eu falei, como assim? E eles falaram assim, a gente resolveu fazer o casamento de vocês, tem um grupo onde a gente já vinha conversando. E aí a gente planejou isso. O pastor já sabe, já tinha cabeleireiro marcado, já tinha um vestido de noiva, já tinham alugado o terno do Josias, gente, pra vocês terem noção. E ali eu olhei pra cara do Josias, ele olhou pra mim e a gente começou a chorar. Porque
ele sabia que Deus tinha me prometido. Que a gente sempre foi muito aberto, a gente sempre fomos amigos, a gente não esconde nada um do outro. Tanto ele sabe como eu fui uma adolescente que aprontei tanto na adolescência, como eu sei também que ele aprontou, mas isso não interfere no nosso relacionamento, porque nós amadurecemos, nós somos sinceros e passado. E hoje a gente vive um novo de Deus. E ali a gente começou a chorar pelaquela notícia, gente, maravilhosa. Olha, foi questão assim, avisaram já a Ana Kelly entra pro banheiro e Josias vai pegar o terno, também com meu amigo, meu padrinho também, o Wellington. E começaram, eu falei assim, gente, como assim? E quando a gente chegou na igreja, foi o presbítero Rony que me levou. Quando ele me levou, que eu cheguei na igreja, que eu olhei, tava praticamente toda a minha família. E a igreja cheia. E assim, pessoas que a gente não conhecia. Assim, ajudaram. E assim, falaram que a gente precisasse. Eles estavam ali, sabe? Tinha pessoas que eu nunca tinha visto na vida, mas eles me conheciam da igreja. E eles falavam que me achavam legais e tal. E eu fiquei assim, gente, como que são as coisas de Deus? E eu fiquei ali olhando, eu falei assim, cara, meus parentes ali, minha família em Cristo, todo mundo, os amigos e minhas amigas de infância, gente, pra vocês terem noção, eles conseguiram juntar. E eu falei assim, meu Deus, eu comecei a chorar e me zoam muito porque meu pai ficou muito emocionado. Meu pai, ele ficou mais nervoso do que eu, ele chorou em meio ao caminho, quase não conseguiu andar, mas eu entendia a emoção do meu pai, sabe? E assim, a promessa que Deus cumpriu na minha vida e o amor que a minha igreja tem por mim e pela minha família. E assim, aonde eu quero chegar para vocês? Deus me prometeu. Eu tinha, 15 anos quando Deus me prometeu. Olha, 15 anos. Eu casei com 22. Então, assim, o que Deus promete não vai acontecer no estalo de dedo. Então, assim, não fica frustrado se Deus te prometeu e ainda não cumpriu. Porque, igual eu tô falando, assim, Deus me prometeu aos 15, eu casei aos 22, 7 anos depois, gente. 7 anos. Mas, assim, Ele cumpriu. E Ele ainda tá cumprindo as promessas dEle na minha vida. Sabe? E eu fico, assim... Às vezes eu fico meio desanimada. Eu fico meio frustrada. Falo, Deus... Dou uma pausa e aí é quando Deus me lembra das maravilhas que Ele fez na minha vida, pelos livramentos, pelas promessas que Ele tem cumprido na minha vida, na vida da minha família. E assim, não desistir, porque assim, Deus prometeu a Abraão, sabe? Na Bíblia, assim, são passagens uma atrás da outra, mas pense quanto tempo Abraão esperou por Isaac. Mesmo eles estando desacreditados, Deus cumpriu a promessa. E Deus testou ele, apenas foi a fidelidade, gente. Gente, a fidelidade, assim, Deus faz tantas coisas pela gente. E hoje, em pleno século 21, o que Ele quer de mim, de você, é apenas a nossa verdadeira adoração. Mas vocês imaginam Abraão lá naquele momento, quando Deus pediu Isaac, seu único filho, mais desejado, e ele não se negou a dar para Deus. Eu fico pensando
sabe assim, o coração de o coração de Abraão, como que ficou quando Deus pediu? Como que ficou até ele ir lá naquela montanha oferecer Isaac como sacrifício? Imagina ele amarrando Isaac ali. E eu creio que ele estava falando com Deus em pensamento. Porque nós que somos pais, nós amamos mais do que a nossa própria vida, gente. E a gente fica, né, pensando, não vamos ser hipócritas de falar, Abraão, ele estava feliz porque ia entregar seu filho para Deus. Eu penso que ele falou, como mãe, eu iria pensar, poxa, Deus me prometeu e agora Deus quer levar. Sabe, eu iria me questionar, mas não é isso que Deus quer. Sabe? E Deus conhece os seus. Naquela época ele sabia que poderia pedir para Abraão, seu filho, e Abraão iria oferecer. Hoje em dia, se Deus pedir, é capaz da gente se jogar na frente dos nossos filhos. Mas hoje em dia Deus não pede isso. Deus apenas está falando, fica na posição, faz a minha obra, me busca, me evangeliza, busca mais almas para o meu reino. E nós estamos se negando a isso. Nós estamos assim, não querendo participar disso. Mas assim, Deus só quer tua verdadeira adoração. E você não consegue dar isso para Ele. Mas você quer que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Então assim, não vamos desistir, porque assim, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem, Deus não é falho. Eu posso te prometer e não cumprir. Mas Deus, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Não importa quanto tempo passe, entendeu? Não importa qual a idade que você tem, mas Ele vai cumprir. Então assim, eu quero deixar para a meditação de vocês. Nós temos a nossa vida para oferecer a Deus. Nós temos as nossas adorações. Tem pessoas que têm o dom de louvar, tem pessoas que têm o dom de ministrar, tem pessoas que têm o dom de pregar, tem pessoas que têm vários dons, tem pessoas que têm só um, tem dois, tem três, tem quatro, tem pessoas que têm o dom de tocar. Cada um tem o seu dom. Então não deixe o tempo te frustrar, achar que você não vai conseguir, achar que você não pode, achar que tudo acabou, que não tem mais saída. Não, porque tem saída, as promessas vão ser cumpridas e você vai ser abençoado, você vai dar o seu testemunho. Gente, se eu fosse aqui falar cada experiência que eu tive com Deus, acho que eu vou fazer um livro, né? Um filme resumido. Mas assim, que vocês meditem nesse dia, nessa palavra. As promessas de Deus serão cumpridas na tua vida. Deus, Ele só quer a tua verdadeira adoração. Então, começa a se entregar de corpo e alma. Eu espero que vocês tenham gostado da palavra. Espero que vocês meditem. Deus proveu o fogo e eu sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Deus provê o fogo e o sacrifício. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória.